Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui finalizando a nossa matéria VTB, Versões e Traduções Bíblicas número 2, pertencente ao bloco do 6º bloco. Esse é o livro de VTB, que nós usamos aqui no nosso seminário, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Tabernáculo, todos mantidos pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, de Varginha, Minas Gerais. Nós estamos então gravando essas aulas do curso de Versões e Traduções Bíblicas 2, componente do 6º bloco. Vamos encerrar agora nossas aulas. Já falamos aqui sobre variados assuntos. Essa matéria acompanha o curso Base de Teologia e você pode fazer essa matéria sozinha, basta se inscrever aí, pedir a prova, assistir às aulas no vídeo e se conseguir mais de 50% você será aprovado. Falamos nessa matéria das fontes, que é a tradução do texto crítico e texto tradicional, né? O texto crítico só segue 45 manuscritos, ele vem desde 1881, e o texto tradicional ele tem 5.210 manuscritos, e ele vem desde Erasmus e desde Robert Stephan, de 1550. No Brasil, a tradução Almeida Corrigida Fiel segue 100% dele. A Almeida Corrigida até 1948, que é essa que eu tenho aqui em mãos, ela é 100% também texto tradicional, texto recepto ou recebido. E depois de 48, as demais Almeida Corrigida, começa daqui, Almeida Corrigida, da 4ª edição de 2009, ela tem 4% do texto crítico, de Resticort Hort, que em 1881 trouxe para o mundo, baseado em 45 manuscritos, Micharia, 1% de manuscritos, um novo texto, baseado em 3 grandes manuscritos, Sinaitas, Alexandrinos e Vaticanos, e mais 42 pequenos. Então nós falamos sobre as fontes, que no Brasil tem então a Almeida Revista Atualizada, que segue fielmente o texto crítico. Falamos da biografia, quem foi Resticort e quem foi Hort, que eram anglicanos, eram da Universidade de Cambridge. Falamos das Bíblias em português, a história toda ela de Almeida Corrigida, Almeida Reformada. Inclusive eu tenho aqui em mãos a Almeida Revista Reformada de 1883, que é uma raridade esse documento aqui, né? E tem também aqui a Almeida Atualizada de 62. Aqui também eu tenho a Bíblia, os melhores textos hebraico e grego de 1976, que também segue o texto crítico. Falamos depois de Mateus 17, 21, dando um exemplo de como funcionam essas versões. Falamos dos textos diferentes, as diferenças começam pelo grego, né? Uma palavra só para muitas diferentes, às vezes muda a palavra. Falamos das palavras copiadas de outras versões. Falamos de palavras e frases distintas, as mudanças para a boa comunicação, a mudança para clarear o texto nas traduções, na mudança na forma, quando coloca o itálico, quando coloca os parágrafos em itálico, tudo aqui que acrescenta para ficar mais fácil entender no português. Quando eles param de repetir alguma coisa que está repetindo no texto, e nas versões atualizadas eles cortam a repetência, não é isso? E falamos também da dificuldade de traduzir, né? Porque tem muita linguagem figurada, tem ambiguidades, né? Tem manga de camisa, manga de chupar. É preciso saber o que o autor estava querendo quando escreveu, e não o que eu estou querendo apresentar. E aí que fica a diferença, a dificuldade para se traduzir, né? Você tem que entrar no mundo do autor. E nós só temos cópias daquilo que eles fizeram, né? As primeiras cópias dos livros surgiram logo depois, 20, 30 anos, 50 depois, né? E aí foram passando pelos tempos. Então vamos falar agora, hoje para encerrar, sobre as traduções da Bíblia, né? Hoje nós temos, então, mais ou menos 5.500 línguas diferentes no mundo. Dessas 5.500 línguas diferentes, 260 tem a Bíblia inteira traduzida. 700 já tem o Novo Testamento traduzido. 1.000 dessas línguas tem aproximadamente porções traduzidas. 3.000 e 3.200 não tem nada traduzido. E provavelmente a metade dela precisa de tradução. Mais de 300 milhões de pessoas falam línguas que não tem nada traduzido na palavra de Deus, né? Então, nós precisamos trabalhar isso aí. Muitos têm dedicado, fazendo traduções para tribos indígenas, para tribos africanas, tantos dialetos, né? E então, a Bíblia, essa divisão de títulos e capítulos e versículos foi colocada depois, né? Então, é preciso entender isso também,
que esse não consta no texto original lá, por isso que às vezes tem algumas diferenças, né? A Bíblia dos Católicos, por exemplo, tem diferença nos Salmos, muda a partir do Salmo número 9 por ali, e vai até os 140 e poucos, um a mais que dividiu um no meio. A divisão do capítulo 1º e 2º de João são iguais nas seguintes versões e são diferentes em outras. Os parágrafos também são diferentes nas traduções. Tem tradução que tem parágrafo igual à corrigida atualizada, mas a linguagem de hoje já não tem, a Jerusalém já não tem. Os capítulos foram escritos sem divisões, somente muitos séculos depois é que foram divididos em capítulos e versículos. Então você pega Isaías 52, 13 e 15, deveria fazer parte do capítulo 53. 2 Coríntios 7, 1, está ligado ao fim do capítulo 6, deveria ser, né? 1 Coríntios 12, 31b, está ligado ao capítulo 13, na atualizada, mas na linguagem de hoje não faz essa ligação. A Septuaginta une o Salmo 9 e 10, eu acabei de falar, né? E a numeração do Salmo na Bíblia de Jerusalém é diferente entre os Salmos 10 e 147. Ela divide Salmo 147 em 2, e assim todas as versões terminam com 150. A editora Vozes usa a mesma numeração das outras Bíblias, mas coloca o número da Septuaginta entre parênteses. Oséias 13:16 está na editora Vozes e na Bíblia de Jerusalém, na nossa como 14:1. Oséias 13:16 é 14:1 das Bíblias protestantes. Os versículos, às vezes os versículos são divididos de maneira diferente. João 19, 19 e 20, em qual versículo fica as palavras e estava escrito em hebraico, grego e latim? Né? Tem João 19, 19 e 20. Lucas 21, 34 e 35. Em qual versículo fica as palavras como laço, armadilha? Né? No Salmo 3 temos o título Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Na editora Vozes, na Bíblia de Jerusalém, as palavras formam o versículo 1 e no que é o versículo 1. Nas outras versões ficam sendo o versículo 2. A maior parte dos salmos, inclusive, os títulos tem um versículo a mais na Voz e na Jerusalém, porque as versões atualizadas e corrigidas não colocaram aquilo como um versículo. Já na versão da Jerusalém, na versão Voz, já consta como versículo Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Na versão de Jeremias, de Jerusalém, e na versão Voz é o versículo 1. Na nossa aqui é um título. Então essas coisas são diferentes, né? O título nunca fez parte da palavra, foi colocado depois. Serve para mostrar o conteúdo do trecho. Mas tem partes que os títulos não estão batendo. A Bíblia de Jerusalém faz um esboço do livro por meio de títulos. Como o Note também faz isso, né? E as outras não fazem. Tem título também que não bate, né? Parábola dos 10 talentos, você vai somar dá 8. Então, assim, tem coisa que não bate. Então, nós vamos ficando por aqui, encerrando nossa matéria de versões e traduções bíblicas 2. Procuramos dar uma passada geral no texto, um assunto bem cansativo, né? bem interessante também, mostrando as principais diferenças da versão Almeida Revista Atualizada da Almeida Revista Corrigida, né? E como elas apareceram, como essas diferenças surgiram no decorrer dos tempos. Deus abençoe a todos, muito obrigado, fica na paz, tchau, tchau.